Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um conteúdo do Varejo Summit. Eu sou o Fernando Ruiz, VP de Tecnologia e Dados da CRM Bônus, e hoje vamos falar aqui no nosso painel sobre IA no varejo. E como temos diversas pesquisas que falam da importância de vários setores que estão utilizando IA e principalmente como podem impulsionar a experiência de clientes, as vendas, utilizando IA no varejo. E hoje estamos aqui com a Carol Moreno, que é Head da Essilor Luxótica, o Bruno Brasil, que é o diretor comercial da Lingerie, e o João, que é o fundador da Edvolve. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bem, para começar então o nosso painel, queria fazer uma pergunta para a Carol. Claro. Carol, como que é a utilização de IA, né, no varejo, na Luxótica, principalmente quando a gente está falando ali que é uma empresa mais voltada para o varejo físico? É possível utilizar a IA, né, no varejo físico? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência de vocês. Claro, obrigada pela pergunta e a oportunidade de estar aqui. Bom, eu acho que ele é sim possível e é hoje muito desejado pelo consumidor. Sim, o IA hoje ele faz parte da experiência do consumidor. O consumidor ele quer cada vez mais ter uma experiência personalizada. Né? Ele quer ser reconhecido por ele, não simplesmente ser tratado como qualquer um. E eu acho que aí o IA entra para mudar o jogo nesse ponto de vista. Então, assim, eu acho que tem duas grandes frentes. Primeira frente é conhecer ainda mais esse consumidor e trazer para ele a melhor oferta baseado na característica de compra dele, né? Quais são as coisas que eles gostam, quais são as mídias que eles usam justamente para eu atrair o consumidor para essa loja. Eu acho que essa é uma frente de como eu trazer o consumidor para a loja. O IA é ponto fundamental. E um outro lado é a própria experiência de compra dentro da loja. Né? Quando a gente fala do grupo Essilor Luxótica, a gente tem grandes redes de varejo, entre elas a maior é a Óticas Carol. E lá o mercado óptico, ele tem uma necessidade até de você explicar para o consumidor o que é o produto, né? Principalmente quando a gente fala de lente oftálmica. Então, você tem uma série de produtos, a gente tem algumas ferramentas, como o próprio Smart Shopper, que é como o consumidor pode ver toda a gama de produto e ele mesmo escolher o que ele quer. Então, isso é legal. Ou uma ferramenta que a gente tem que chama Visual Office, que é como você faz a medição de lente e mostra para o consumidor como é a percepção de ter uma lente oftálmica, como melhora a saúde visual dele. Que eu acho que essas são grandes ferramentas que a gente tem, porque a gente tem que demonstrar para o consumidor aquilo que ele está comprando. Perfeito, muito bom. E aproveitando o uso dessas ferramentas e a forma de IA, eu acho que um dos temas que a gente tem muito é assim, como que é esse contato com o cliente, né? A gente fala muito dessa parte de suporte, de atendimento, a parte mais do lado humano ou não. E daí, Bruno, uma dúvida ali com relação à lingerie. Como que é esse atendimento? Como que vocês enxergam essa questão de utilizar a IA no atendimento, seja em assistentes, em algumas rotinas automatizadas? Fala, Fernando, obrigado pelo convite. Eu falo que hoje o IA é o E, não é o OU, né? Então, ele vem para agregar, ele vem para somar. Eu falo que ele vem para trazer uma questão de consistência para aumentar a potência. Em determinado momento, né, a gente viu o surgimento de várias plataformas de relacionamento com o cliente de CRM, onde é disponibilizada a base de clientes e a gente começa, né, a desenhar os motivos pelos quais a gente vai impactar esse cliente através do perfil e através da jornada desse cliente. Mas muitas das vezes a gente tem a oportunidade de uma base muito grande e a gente aproveita muito pouco essa base, muito pela quantidade de vendedores que temos nas lojas, muitas das ferramentas são trabalhadas diretamente pela equipe de vendas. Então, há uma perda nesse sentido. Eu acho que o IA ele tende a nos trazer a oportunidade de impactar mais pessoas, aumentar a produtividade, gerar mais assertividade nos motivos específicos pelos quais vamos impactar o cliente, que aquilo seja uma forma de realmente gerar valor para o cliente e o cliente fala, poxa, essa pessoa, essa marca entende e adivinhou o que eu preciso, né? Muitas das vezes a gente brinca, né? Que a gente está ali nas mídias sociais, pensou ou falar, eu quero comprar uma bicicleta para os meus filhos. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de informação de venda de bicicleta e em algum momento, né? Eu particularmente acabo vendo valor naquilo, porque ele vai me trazer uma oportunidade de repente, em vez de eu ficar procurando. Então, acho que também traz agilidade na compra, facilidade de compra, e eu acho que agrega valor para ambos os lados. As marcas conseguem impactar mais os seus consumidores de uma maneira específica, customizada e dentro daquilo que ele quer, dentro da jornada do cliente, e as lojas ganham mais tempo na produtividade. Acho que é o jogo do ganha-ganha no final das contas. Legal, muito bom saber. João, uma dúvida que a Edvolve ela está muito assim baseado no IA, né? A solução dela, tudo.
que eu preciso, né? Qual que é a tua indicação, assim, por exemplo, uma empresa que já nasceu ali com essa parte de IA, empresas que querem começar, o que eu deveria me preocupar? Como que é essa jornada para a gente colocar IA no nosso dia a dia? Obrigado pelo convite, Fernando. Acho que o caso da Advolve é uma empresa AI native, então a gente já foi criado literalmente usando machine learning, data e todas essas combinações. E eu acho que o trazer IA, assim, no fim, o mais importante é sempre se preocupar com a qualidade do dado, assim. Eu acho que quando você tem dados de qualidade, você consegue implantar aí rotina, software, sistemas aí que realmente podem, acho que transformar o negócio, assim. Tudo vai ser mudado em relação a IA, a gente vai ter uma experiência, como comentaram aqui, muito mais personalizável, ter muito mais escala, você vai conseguir realmente tratar o consumidor da forma individual que ele merece aí. Eu acho que o principal é realmente, eu acho que se aproximar, assim, das empresas, eu acho que começar a testar, entender onde mais faz sentido, mas acredito que qualquer empresa hoje consegue tranquilamente integrar soluções de AI e machine learning dentro dos seus negócios, assim. Acho que é muito acho que procurar e se aproximar e testar, entender que tá numa época de aprendizado, de melhoria de todas as soluções e as ferramentas, então natural, acho que como qualquer mudança aí de paradigma de tecnologia, e eu acho que tem que estar muito disposto a realmente pesquisar e ir atrás, assim. Acho que para mim é um dos principais pontos para se implantar IA hoje. E a realidade é que a maioria das empresas sempre usou, assim, desde o sistema de recomendação, igual você falou, para anúncio, até personalizar a oferta em escala, assim. Acho que agora só está ficando mais simples e mais rápido, assim, para as pessoas aderirem, assim. Legal. Tem uma pesquisa da Fortune Business Insight que falou que até 2030 a gente vai ter ali um movimento de IA no varejo, potencializando mais ali de 55 bilhões de dólares. É um número extremamente alto, né? E quando a gente fala de como a gente está aplicando, vocês deram casos e tudo, uma dúvida, a IA hoje ela pode ser utilizada tanto para dentro de casa, né, para automatizar a eficiência, como também para chegar até a parte final ali dos nossos clientes. E daí uma dúvida, Carol, como que você vê ali, por exemplo, o uso de IA, não só em atividades do marketing ali, do dia a dia, que também vão impulsionar no final das contas ali os seus clientes, né? Eu acho que a gente está imerso dentro do IA no nosso dia a dia, né? As gerações que estão vindo, que são os novos consumidores, como as gerações atuais, etc., elas já estão 100% envolvidas no mundo online. O celular hoje é uma dependência. Nossa, então, assim, o IA ele já está imerso. Para a parte de dentro, quanto mais de automação de processos, o quanto mais de simplificação de processos que a gente chama de back-office, né? Então, quanto mais a gente consegue integrar isso, melhor é a gestão do nosso negócio. No caso aí, dando exemplo do próprio de Óticas Carol, a gente são mais de 1.400 lojas no Brasil, e ela é uma rede de franquias, majoritariamente, que cada região do Brasil tem uma necessidade e uma característica diferente. Só que o consumidor, volto a dizer, ele quer ser tratado como único. Então, como que a gente tem essa base, né, por detrás, esses processos mais automatizados, e como a IA traz para a gente esse nível de característica para que a gente facilite o processo. Então, acho que tem a coisa que a gente costuma dizer, né, para trás do balcão, né, o que a gente ajuda internamente, como que a gente faz essa parte sistêmica a se conversar para justamente trazer eficiência. O varejo físico hoje, diferente de alguns anos atrás, antigamente você só tinha o varejo físico, então para você saber informação sobre aquilo que você quer comprar, você ia até uma loja. Hoje em dia, quando o consumidor chega na loja, ele já pesquisou em diversos canais, né? Existe a multicanalidade. Então, ele já pesquisou em diversos canais, diversas pessoas. Então, ele já vem muito mais preparado. Que aí eu acho que é o outro lado do IA, né? Como que a gente faz com que o balcão, né? Ou seja, o vendedor no dia a dia, use toda essa transforme dados em informação para justamente cativar, que nem o Bruno falou, o consumidor, e dali fazer uma melhor experiência, justamente, obviamente, buscando a conversão. Legal. E um outro ponto até, agora para o Bruno, né? A gente fez uma ação recentemente, junto ali, a parceria Lingerie com a CRM Bônus, de uma ação utilizando ali IA, com reativação, tudo, que a gente trouxe, acho que no Dia dos Namorados ali, mais de 570 mil. E assim, quando a gente fala de personalização, e a gente fala agora muito também da hiperpersonalização, cada vez mais chegar mais próximo, né, entender ali. Como que você enxerga isso, essa importância de realmente eu conhecer cada vez mais nesse nível o cliente, e essa experiência de fazer ações mais direcionadas mesmo no dia a dia?
Excelente pergunta, vou adorar responder, porque assim, eu sou natural do piso de loja. Eu falo que eu sou uma geração X com muito orgulho, mas eu aprendi a me reinventar para também sobreviver nesse mundo novo, com toda a tecnicidade que vem acontecendo. Eu acho que os negócios e as empresas também acompanharam essa evolução, e muitos daqueles que não acompanharam ficaram para trás ou não existem mais. Então, eu costumo dizer que hoje o varejo, ele caminha para um olhar como os grandes marketplaces trouxeram à luz para a gente, da questão de uma vida de consumo data-driven, né? Então, a jornada do cliente hoje, dentro de um negócio de varejo, ela é tão importante quanto os KPIs financeiros, que a gente pode olhar um crescimento, uma peças por atendimento, um ticket médio, e os KPIs de CRM, eles começaram a trazer e ganhar uma credibilidade e uma visibilidade dentro do varejo, como você olhar a sua base de clientes ativos, aqueles clientes que compram nos últimos 12 meses, quem está dando churn, os clientes que estão deixando de comprar, que estão começando a comprar, clientes novos, o CAC, né, o custo desse cliente novo. Então, quando você começa a olhar esses KPIs de CRM e você fala, cara, o AI vai facilitar a minha vida, ele vai me dizer o que eu tenho que falar com aquele cliente para impedir que ele deixe de comprar comigo até 12 meses. Então, uma coisa legal, a gente deve estar falando para um público de franqueados, né, de gerentes de loja, gerentes de canais de negócio. Então, hoje, da empresa que eu estou, tanto a Lingerie, que estamos num momento de transformação, olhando uma empresa que vai fazer 15 anos agora, estamos debutando. Então, trazer essa visão data-driven para todo o ambiente corporativo, para o marketing da empresa, para a parte de trade marketing, que é o marketing que vende. Então, deixar todo mundo na mesma página para ter esse olhar. E a gente é uma empresa, né, que tem uma base de franqueado hoje maior do que a nossa base própria. E aí, nesse nível de customização que você falou, é ir no nível alto de detalhe para mostrar para o nosso franqueado, para o nosso parceiro comercial, ou para o vendedor da loja. Eu brinco que cada vendedor das minhas lojas, eles são como se fosse uma pequena empresa, onde eles administram o salário deles de acordo com as atitudes que eles vão ter para trazer o cliente vender mais. E aí, tanto para os vendedores quanto para os nossos parceiros comerciais como franqueados, mostrar ali o quanto que para cada um vai gerar na última linha de impacto de aumento do percentual de faturamento e muitas das vezes a quantidade de recursos ou de linhas em cima do DRE que ele gastava, fala, cara, você está economizando nisso aqui, mas você vai gastar isso aqui e isso aqui que você vai gastar vai gerar mais valor e vai te impactar mais financeiramente. Então eu acho que, resumindo, é levar valor e mostrar o valor de uma forma desenhada e aí eu acho que você aumenta cada vez mais o engajamento, seja no B2B ou seja no B2C. Legal. E você comentou uma coisa que eu vou fazer uma provocaçãozinha, que eu pelo menos pegar a opinião de vocês, né? A gente fala muito agora de IA, de modelos inteligentes e tudo. E você comentou uma coisa, pô, deixa eu analisar os KPIs, né? Deixa eu olhar. Poxa, e eu falo, o BI morreu, aquele tradicional, né? Os relatórios, o acompanhamento da operação. Qual que é a visão de vocês, assim? Porque a gente fala muito dessa parte futuro, predição, e aquele famoso olhar para o retrovisor e acompanhar como é que tá, né? Eu não posso largar isso, né? Forma nenhuma. Quer responder? Pode ser. Nativo Data Driven, ajuda a gente. Cara, acho que o BI ele é o começo do que a gente tá vendo, assim. Não tem como largar isso, porque, cara, ele tá na essência ali dos dados. Uma coisa que eu acho que vai acontecer é que ele vai ser muito mais personalizável e muito mais simples, assim. Você não vai ter todo aquele problema de, quero fazer um relatório de quantos clientes do bairro X compraram e isso leva um super tempo, é super difícil de fazer. Agora você vai simplesmente, acho que, conversar com os dados, assim, e vai conseguir chegar muito mais, acho que, granular, assim, em soluções e em coisas que você quer ver, assim. Mas eu acho que, no fim, o BI ele vai continuar existindo do mesmo jeito, a gente tem que acompanhar todos os dias se está vendendo, se não está, o que está funcionando. Eu acho que só vai ficar um pouco mais fácil e a gente vai conseguir acompanhar, que nem eu falei, mais coisas micro que talvez hoje a gente não tenha tanta profundidade, assim, mas no fim eu acho que vai ser uma evolução do BI que a gente já tem, assim. É isso. Eu acho que é a evolução do negócio, né? Para mim, eu acho que a inteligência artificial ela é parte do BI, né? Que o BI você tinha uma série de bancos de dados que você cruza informações para digitar uma tendência ou monitorar um KPI que você tem, seja ele dentro do seu negócio. A inteligência artificial, ela acelera muito a quantidade de dados, né? E consegue cruzar pelas suas referências, preferências. E eu acho que uma evolução também disso é que, por esse nível de capacidade da inteligência artificial, esse nível, né, de personalização, ele consegue fazer com que o consumidor central ele tenha captação de dados. O BI você tinha
que são tendências do mercado, do canal, da categoria, etc. E agora a gente está falando, cara, quem é a persona que eu estou falando e todas as informações. Até porque o BI ele tem que ser uma análise da inteligência de dados, né? A inteligência artificial ela te traz uma tendência, um cruzamento de comportamento e aí as decisões e KPIs que você vai manter continua sendo dirigido pela companhia, né? Não sei se o Bruno também está nessa mesma página. Eu vivo o BI, o BI ele tem que ser o facilitador, né? E eu brinco, né, que eu falo pro meu time, eu falo, cara, o que você precisa para ter uma Ferrari? Né? Muitos vão assim, não, você precisa ter dinheiro. Eu falo, não, você precisa ter carteira de motorista. Porque, de repente, o cara que tem dinheiro, que ele não tem a carteira de motorista, ele pode comprar Ferrari, mas ele não pode pilotar. Sim. Então, eu costumo dizer que as melhores ferramentas precisam estar lado a lado com os melhores pilotos, né? Então, acho que hoje, lá na companhia, a gente fala, né, o BI, ele também traz uma atmosfera de muita coisa para você olhar. E eu acho que hoje, cada vez mais, né, como você falou, é enxugar as informações para você fazer as melhores perguntas para ter as melhores respostas. Tipo, o site GPT ele já existia na mente da gente há muito tempo, que é quando o BI começou a aparecer, pelo menos nas empresas onde eu trabalhei, era aquela enxurrada de quanto mais informação, melhor a gente é. E aí mais difícil e às vezes mais enrolado você fica de querer trazer uma análise de um relatório para ter uma tomada de decisão e criar um plano de ação. E os times começam a andar em looping, né? E aí eu acredito que agora a gente evoluiu, você começa a ter BIs que trazem informações mirabolantes, mas, de novo, é enxugar, é escolher quais são aqueles KPIs que são do seu negócio e, às vezes, do momento do seu negócio. De repente, no momento de liquidação, são alguns KPIs que você vai olhar. No momento de lançamento de coleção, outros KPIs que você vai olhar. Então, a vida, ela não é mais estática, né? Ela é randômica e, ao mesmo tempo, ela vai para um lado e vai para o outro. Então, os líderes, eles, para mim, têm que estar preparados em desafiar os times para escolher os melhores KPIs para tomar as melhores decisões. E, de novo, data-driven não dá mais para ter uma empresa que não olhe jornada do cliente sem querer fazer análises preditivas, e o AI, ele é a estrada, né? A gente tem que saber pilotar o carro nesse meio desse O varejo é muito dinâmico, né? Então, assim, ou você acelera para ter as respostas, ou as perguntas, né? Metade da resposta vem da pergunta correta, Total. né? Então, ou você acelera, porque o KPI, antigamente a gente fazia KPI anual, KPI semestral, agora é KPI do dia de segunda a sexta, outro de Real sábado e time, domingo online. estamos ali no meio real da time, tarde. vendo a venda e aí baixando só o dedinho ali para atualizar aquela venda ali, porque determinado tipo de comportamento mudou, você já liga pro time e falou, ó, tá acontecendo aqui. A gente faz isso muito com o time de e-commerce lá. Pô, a gente lança uma campanha de manhã, no meio da tarde não deu jeito. Cara, qual é o plano B? Não tem plano B. Então você vai ter aquele resultado ou igual ou pior. E se no meio do caminho você já estava preparado para fazer alguma coisa no meio do caminho, você vira a chave e o negócio muda. Não, eu tava vendo, eu esqueci o nome, mas eu vi uns caras nos Estados Unidos. Eu acho que uma coisa que vai mudar muito é que antes a gente trabalhava BIs e relatórios só com dado estruturado, né? Então, basicamente você pegava vários bancos de dados, igual ela falou, e meio que unificando isso ali. Eu vi uns caras fazendo, por exemplo, eles querem entender, você tem várias lojas, né? E aí, basicamente, ele coloca uma câmera e aí a IA sugere jeitos de você montar a loja em cada um, tipo, distribuir os produtos, por exemplo, você vai usar esses óculos desse lado aqui, e aí os caras replicavam isso para todas as lojas e via quais lojas trabalhavam melhor. Então, pô, você consegue trabalhar com imagem também. Então, acho que isso vai mudar um pouco e vai dar mais controle ainda. Acho que a gente vai ter mais visibilidade de coisas que antes talvez eram mais complexas, assim, com IA, assim. Isso que eu acho que é uma das coisas que também vai mudar bastante o paradigma, assim. A gente vai começar a olhar muito comportamento também, não necessariamente só número, assim, no fim, só venda fechada ali. Acho que vai olhar um pouco pra tudo, assim. E tinha uma coisa legal que eu acho que eu não respondi na pergunta que você me fez, foi uma ação que a gente fez com a CRM Bônus, que a gente tinha muito hábito de usar o SMS. Né? Um comportamento, o SMS é um acesso, é um veículo mais barato, você consegue, por um valor menor, impactar mais gente. Né? Aí vem aquele sentimento, quanto mais gente eu impactar, a possibilidade de eu ter um bom resultado, isso vai acontecer. E nos namorados da Lingerie, a CRM Bônus estendeu a gente a oportunidade, né, da gente usar um pacote de mensagens por WhatsApp, que é um pouco mais caro. E aí aquele negócio, né, a geração de valor, ela não é pelo valor do quanto custa, pelo aquilo que ele devolve. E a gente, com SMS, a gente tinha um ROI médio de 6 a 7 e a gente ficava super feliz. A gente botou no WhatsApp e deu 12. Aí o time do e-commerce falou assim, chefe, a gente pode não trabalhar mais com SMS, vamos trabalhar só com WhatsApp. Mas você sabe que aí é isso bom para todo mundo, o CRM Bônus ganha, a gente ganha, e eu acho que é essa provocação que é bacana. E eu acredito que isso nasceu do CRM Bônus estender a mão pra gente e falar, cara, use isso aqui.
E aí eu acho que o relacionamento também entre os comandos das ferramentas, ele influencia para que as empresas se unam, experimentem uma coisa nova e vejam valor naquilo. Eu acho. Eu acho que a evolução das ferramentas, ela é muito rápida. Se você for falar de CRM como base, a primeira ferramenta que disparava CRM não era nem o SMS, era o e-mail, que ainda se utiliza muito. Sim. Só que hoje em dia você vai criando hábito, aí você deixa de abrir tanto, aí tem o spam, aí começa a falar, e aí você começa a cair a taxa de conversão. Vamos para o SMS, já que a gente vai estar perto do consumidor. Aí você tem um SMS. Outro dia eu escutei uma pessoa, era um jovem, eu falei assim, eu não sei nem onde fica a abinha do SMS do meu celular. Eu falei assim, talvez é uma outra geração, mas hoje em dia tudo é WhatsApp. Né? Então, assim, a comunicação geral é WhatsApp, e daqui a pouco vai ser alguma outra ferramenta. Então, a inteligência artificial, ela acelera muito essa questão tecnológica para tudo. Sim. Então, a gente tem que mudar o pace ali, né? Mudar a velocidade que a gente trabalha. Não, com certeza. Acho que assim, o mundo está cada vez mais rápido, né? Acho que essa proximidade com o cliente é importante. O que você comentou também, o Brasil é um dos países que mais utilizam o WhatsApp, nós até pela nossa parceria que nós temos com a Meta e tudo. E eu acho que é importante isso, né? Acho que o propósito da CRM Bônus é justamente esse também, assim, como que a gente consegue ajudar a impulsionar as empresas. E acho que um ponto importante é, qual é o problema que a gente quer resolver? Eu acho que grande parte da utilização da IA começa por aí. Eu tenho um problema bem definido, eu quero impulsionar, talvez assim, selecionar melhor uma base, entender melhor quem são esses potenciais clientes e a gente consegue, então, de fato, chegar neles. E você comentou, Bruno, um ponto do comportamento, essas coisas, e daí até uma dúvida, João, assim, quando a gente fala de comportamento, potenciais fraudes, a questão ali do e-commerce, como que você enxerga aí o uso da IA nesse cenário? Acho que vai ser transformador, assim. Acho que a IA é a evolução do que a gente já fazia tradicionalmente com aprendizado de máquina, assim, que é o jeito que foram criados os modelos de fraude, só que ela consegue ir muito mais fundo e entender o comportamento muito menor e, consequentemente, isso vai trazer padrões que hoje talvez não sejam visíveis nos sistemas e no jeito que a gente trata a fraude, que a IA vai começar a fazer ser possível, assim. Então, você vai começar a conseguir, baseado no comportamento que o cara teve, sei lá, entrando no seu site, ou indo em determinado horário na sua loja, ou em determinada região, vai entender que ele é uma fraude e vai conseguir preditivamente bloquear essa possível compra ou essa possível fraude, né? Então, acho que definitivamente uma das coisas que está mudando bastante, está melhorando muito, e eu acho que vai ser muito benéfico para toda empresa, assim, vai ser... Provavelmente a gente vai... Hoje, por exemplo, o problema que a gente tem, por exemplo, de fraudes, às vezes, que não necessariamente eram fraudes, então chargeback, às vezes, em e-commerce, vocês com certeza sabem bastante disso, vão acontecer cada vez menos, porque você vai entender, cara, esse cara realmente é legítimo, ele teve comportamento XYZ que fazia sentido, enquanto outros comportamentos talvez a gente está provando hoje que eram fraudes, também eu acho que vão ser mais bloqueados, porque a gente vai ter um entendimento muito mais único e granular, assim, das pessoas. Legal. E ainda acho que entrando na parte de comportamento, uma curiosidade principalmente ali, acho que talvez o time mais voltado de produto, essas coisas, né? Como que a IA pode ajudar nessa questão de entender o comportamento do cliente, mas entender o que são as novas, as novidades de fato que nós vamos ter para cada área, por exemplo, né? Poxa, será que é uma forma de armação diferente, uma tecnologia de lente diferente, a parte ali de uma coleção nova, mais premium, um tecido? Como que a IA pode ajudar isso, né? O time de vocês olha para isso, como que funciona isso no dia a dia? Eu acho que ela já está funcionando, né, de diversas maneiras. Do ponto de vista de produto, com toda certeza, a quantidade de informações que a gente acaba tendo e o conhecimento do consumidor, da jornada dele, faz levantar oportunidades. Então, para entender necessidades. Então, quando a gente fala um pouco do setor óptico, né, que é onde a gente está inserido, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, né, fala que em 2050, 50% da população mundial vai ter uma necessidade de correção visual. A gente sabe o porquê, né, disso, mas Então, assim, a gente fala, metade da população vai ter necessidade. Como é que eu faço para que eu antecipe e eu ajude a questão na saúde visual, né? Porque a indústria, ela é um parceiro de como a gente resolve e ajuda a dar acesso dessa parte da saúde visual. E aí você vai para o lado de produto. Então, você vai com lentes de altas tecnologias. Então, o grupo Essilor Luxottica, ele é um grupo muito pioneiro de desbravar do ponto de vista de produto.
Então, desde ter lentes como a Stellest, que é uma lente para retardar a miopia infantil. Então, porque existe, né, toda essa questão que quanto mais você retardar a miopia, que infelizmente vai começar mais cedo, você talvez tenha uma dependência menor de, né, de uma questão de correção visual no futuro. Até óculos que começam a ser os smart glasses, que eles chamam, né? Então, óculos que você aciona por voz, que inclusive a gente tem um Ray-Ban com Meta, vai ter um lançamento de Nuance que já está público também, que é a questão de solução audiovisual. Então, você começa a ver tudo que é a necessidade do consumidor e você vê isso como gates ou como oportunidade de produto para ser trabalhado. Acho que todas as indústrias verem isso, né? O Bruno falou uma coisa que eu concordo, né? A gente precisa conhecer a jornada e o consumidor, e o comportamento. Hoje, o mais válido que tem no varejo como um todo é a informação. Quanto mais você conhecer o consumidor, melhor você traz uma solução para ele. A indústria e as marcas elas têm que ser uma parceira do consumidor em termos de comodidade. Estou trazendo isso para te ajudar e facilitar a sua vida. Não simplesmente porque eu quero te empurrar um produto que eu quero vender. Eu acho que a inteligência faz a gente trabalhar, assim como o João falou, de uma maneira única, personalizada. E aí você ganha confiança do consumidor, que aí você passa para outro patamar de fidelização. Legal. Uma consideração, Bruno? Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que nesse ponto de customização, né, eu olho para um ambiente de diversidade de óculos que a Luxottica trabalha, como num ambiente, faço um depara para a moda íntima feminina. A gente tem uma diversidade absurda, né? A lingerie, ela foi criada e concebida, né, para ser, dentro do universo de moda íntima feminina, vestir todos os corpos e atender a mulher da melhor forma. A gente tem um bordão lá, um tipo de produto chamado sutiã perfeito, que a gente mede pela largura e mede pelo tamanho do seio das mulheres. Então, a gente traz uma veia mais inclusiva. E aí, você imagina a quantidade de SKU que a empresa acaba criando. Então, quando você falou para o time de produto, né, imagino também com a questão dos óculos e das lentes, né, o time de produto ele precisa, de uma maneira mais rápida, reagir para criar novidades, para matar produtos que não performam bem ou que não têm aderência, né, para criar coisa e criar em cima de análises que realmente atendem à expectativa do consumidor. E muitas das vezes, antigamente, você precisava de reunir informações para times para fazer grandes estudos e, de repente, o IA, em questão de segundos, você faz as melhores perguntas, ele é isso aqui. E aí o time reage mais rapidamente, ganha tempo, né? E ganha uma velocidade para trazer um pacing e aumentar a potência do negócio. E mais assertividade também, né? Total. Porque, assim, a combinação, quando você começa a personalizar, que nem você comentou, né? A largura das costas, a altura, etc. O nível de combinação de produtos que pode ter, ele é infinito. Sim. E a indústria não consegue, né? Então, como você minimiza e ser mais assertivo e eficiente do ponto de vista de escala, né? Que hoje é uma demanda da indústria. A gente tem que ter eficiência, senão, que nem você comentou, vai ter dezenas de milhares de SKUs e que você não consegue nem gerenciar, né? Numa loja, muito menos conhecer de todos eles, né? Vou fazer uma pergunta aqui para o João, mas assim, fiquem à vontade também para colaborar, que assim, né? João, as questões de limitações, né, ou desafios que você enxerga ali no dia a dia, na utilização, e até vocês também ali, dependendo de algum caso, tudo, como que você vê isso, assim, né? Tem alguma coisa que é mais, assim, latente, que você poderia até colocar aqui para o pessoal? Pô, acho que essa pergunta, ela é boa, assim, acho que a gente tá bem no começo dessa onda, então ainda acho que tem várias limitações, eu acho que tem ainda uma preocupação, principalmente quando você tá aqui do nosso lado de marca, acho que de segurança, de certeza que não vai ter alucinação, que as coisas que vão estar ali, elas vão fazer sentido. Então, acho que a gente ainda está começando, por isso que eu falei, acho que tem que fazer testes, aprender um pouco ainda quais são os melhores problemas para serem resolvidos. Eu acho que, obviamente, tem algumas áreas que já estão super evoluídas em relação a isso. Então, atendimento, como a gente falou, chatbot, seja marketing também é outra. Eventualmente, eu acho que todas as áreas vão estar prontas, mas por enquanto, eu acho que está bem no começo, assim. Então, tem muita coisa que está acontecendo em real time e eu acho que saber se adaptar, entender que esse tipo de coisa vai acontecer, eu acho que é essencial para o processo em si. Então, para mim, é realmente ficar preocupado se as coisas estão realmente fluindo bem, assim, as coisas esperadas de, então, por exemplo, você tem um chatbot, realmente ficar olhando como que ele está respondendo, se as pessoas estão interagindo mais ou menos, se faz sentido ou não, porque no fim é isso, assim, é normal de um período de transição esse tipo de coisa
acontecer esse tipo de limitação, mas eu acho que cada vez mais, assim, vão ter menos limitações, a gente vai expandir para mais e mais coisas, assim, desde, por exemplo, você falou sobre escala, eu acredito que com IA você vai conseguir prever qual que é o melhor produto para ser produzido para determinada pessoa de determinada região, e aí você já vai integrar isso com logística. Acho que os sistemas assim, cada vez vão ser muito mais integrados e vão estar compartilhando dados e informação entre si. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, o que eu acredito. E eu acho assim, a evolução da IA, ela tá crescendo rápido demais. Eu acho que isso ficou muito claro para todo mundo. Acho que com a explosão que a gente teve do ChatGPT, acho que o pessoal conseguiu ter um pouco mais de visão. O tema já é antigo, a gente já fala muito dessa parte de análise, essas coisas. E eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho assim, o que vocês enxergam para o futuro da IA no varejo, né? Acho que aqui do lado de grandes marcas e também João como um fornecedor ali de soluções, né, baseadas em IA. Fala um pouquinho pra gente, então, ali do que vocês enxergam nesse futuro. Claro, quem vai primeiro? Por favor. Democracia, né? Uma mesa cheia. Bom, eu acho que o futuro dos próximos anos aí de IA, ele não é um futuro, né? Eu acho que a evolução do IA, ele é uma coisa extremamente necessária e cada vez mais a gente se torna dependente disso, porque uma vez que você começa a ter o poder da informação e você toma as decisões e KPIs em cima disso, você muda a sua maneira de pensar, você deixa de... É o mesmo exemplo de um próprio celular. Depois que você teve celular, é difícil você não ter mais uma ferramenta que facilita a sua vida e sua indústria. Então, assim, o varejo, ele cada vez vai se tornar mais dependente, mas isso é positivo, porque eu acho que a eficiência ela é válida. Vai ter seus desafios no meio do caminho, principalmente, que eu acho que é o ponto que o João falou, integrações sistêmicas e etc., né? Porque essa parte processual é a parte de maior dificuldade. Faz total sentido falar que a logística vai conversar com o que eu tenho a minha base de CRM, que vai conversar com o time de produto para saber o que tem de maior eficiência na produção, mas todos esses sistemas eles precisam se conversar. Então, essa parte de integração, eu acho que é o desafio para a gente acelerar mais. E eu acho que o ser humano, a inteligência artificial, ela vem numa velocidade brutal. E o que eu acho que o grande desafio para os próximos 5 anos é como que a gente consegue, o ser humano consegue absorver todas essas demandas para colocar em prática. A velocidade é muito rápida, então, o Bruno estava falando agora há pouco de atendimento, né, de chão, de loja, que a gente fala. Se deixar, a gente manda cada 1 hora uma novidade, fala, esse produto tem que vender agora, esse produto... Cara, não tem um ser humano capaz de trocar tanto de assunto numa velocidade. Então, acho que esse é o desafio. Cada vez mais ter experiência no varejo, o consumidor vai exigir muito. Eu costumo dizer que... Eu sei que eu fui bem repetitiva nessa palavra. Quanto mais a gente conhecer o consumidor, melhor vai ser o futuro do varejo, né? Mais produtivo, né? Mais eficiente, até mais rentável o varejo vai vir. E a inteligência artificial, ela traz assim, quase que de mão beijada, todo esse comportamento do consumidor. O que falta é você, cara, o que a gente quer como varejo, né? Como que eu cruzo a minha necessidade com a necessidade do consumidor. Então, assim, ele é um presente e vai se tornar para sempre, né? Essa conexão com o varejo vai precisar mudar muitas coisas, até principalmente as nossas lojas físicas, né? Estou aqui dividindo a loja física do e-commerce, mas a loja física ela vai ter que evoluir muito mais rápido para que a gente consiga absorver toda essa demanda que vai vir, né? Que já está vindo, de uma maneira mais ágil e mais eficiente para atender esse consumidor e dar uma experiência única para ele. Legal, boa. Bom ponto. Eu acho que olharia para os próximos anos no desafio da AI não é o quê. O que hoje ela traz a predição, ela consegue entender e adivinhar o que o consumidor quer. Mas eu acredito que nada substitui um bom relacionamento. Então, acho que as grandes marcas que criaram seus grandes produtos, o awareness, como temos aqui uma referência de marketing aqui do país, a gente sabe que as marcas elas só vão proliferar se a gente fizer a melhor comunicação possível, seja pelos veículos ou seja pelas pessoas. Vou usar um exemplo da minha casa. Eu tenho o Miguel, que é meu filho que tem 5 anos. A gente acabou de comprar uma Alexia. Né? E ele no início estava
super ansioso. O dia que a gente botou a Alexia lá, lógico, né? E ele fazendo as perguntas do jeito dele, né? Ele começou a trocar uma ideia com a Alexia. Um dia ele voltou para mim e ele falou: papai, eu até gosto da Alexia, mas, poxa, ela tem que aprender um pouquinho, porque ela não sabe responder as minhas perguntas. Então, eu acredito que, né, a expectativa do consumidor, seja meu filho de 5 anos, ou sejamos nós, ou qualquer consumidor, é que essa interatividade, ela possa gerar uma fluidez maior. Porque se em algum momento tiver algum questionamento no meio do caminho que não tenha uma resposta que engaje, aquilo tem uma ruptura e você não fecha o negócio. Então, eu acho que o desafio da AI, ela cada vez mais, e é o que eu tenho visto, né? As ferramentas que tem me oferecido hoje é muito mais focado, não, eu te ofereço uma AI que hoje fala e se relaciona com o seu consumidor e ela responde parecendo que é uma pessoa. Esse é o caminho que eu tenho me interessado para trazer para o meu negócio, entendendo que ela vai ter que competir com o meu vendedor, com os meus melhores, que têm o melhor resultado porque fidelizam e conseguem ter um relacionamento de médio e longo prazo maior. Muito bom. Pô, super legal. Eu tava nisso que você falou de ela vai competir com o meu vendedor. Eu já vi o futuro um pouco diferente. Eu acho que a AI ela vai vir para potencializar esse tipo de pessoa. Então, seu vendedor hoje que ele consegue atender, não sei, 10 clientes, talvez ele consiga atender 100 tendo IA. Eu acho que vai cada vez mais eu vejo a IA como parte assim da integração e parte ali do que a gente usa no dia a dia. E para mim, não só o varejo, mas quase todas as áreas vão ser transformadas por inteligência artificial de um jeito ou de outro, seja no atendimento, seja na montagem de loja, seja em predizir o consumidor, seja em personalizar a experiência. Acho que todos esses pontos para mim fazem muito sentido. Acho que vai ser muito legal ver essa transformação. É o que eu falei, acho que cada vez mais a gente vai colocar o consumidor no centro mesmo, e o consumidor de forma unificada, assim, de forma única, e não necessariamente o consumidor como um todo, mas sim você, o que seu filho gosta, que tipo de pergunta e como que ele age. Eu acho que essas coisas vão ser transmitidas para o varejo, porque no fim, varejo, cara, é sobre vender para pessoas, é sobre estar ali com elas. Isso acho que não vai mudar nunca, independente de IA. A minha visão é que nem eu falei, cada vez mais a gente vai conseguir transformar mais e mais a experiência e todo, acho que o funil e o processo de relacionamento da marca com os consumidores, até do jeito dele comprar, assim, né? Seja, como eu falei, do atendimento até a oferta. Mas eu acho que vai ser muito legal ver todas essas transformações. Tô muito animado e acho que muita coisa vai melhorar assim, para o consumidor no fim das contas. Não, que legal, muito bom ver a opinião de vocês. Está chegando no fim, né? Queria agradecer vocês, mas deixar aqui um espaço só para vocês deixarem uma última mensagem aqui para o pessoal. Então, por favor. Primeiro, agradecer novamente, né, por estar aqui. Eu acho que, com certeza que a audiência, né, do evento, né, e o anseio de todo mundo, né, cada um tem uma perspectiva diferente, né, de ou é o operador do negócio, ou é o dono do negócio, ou até uma franqueadora, né, que você tem as visões diferentes do negócio. Eu acho que para quem está entrando, quem já está há muito tempo no negócio, quanto mais a gente conhecer e buscar informações sobre inteligência artificial no varejo, melhor vai ser a produtividade e rentabilidade do nosso negócio. Então, assim, a gente precisa conhecer o que tem no mercado. É uma enxurrada de informações que a gente tem por aí, né? Tem muita coisa, é difícil a gente estar atualizado com tudo, né? Mas é importante a gente saber o que a gente tem de experiência, né? O que a gente tem de ferramenta para que a gente seja cada vez mais eficiente, que nem o João falou, né? Que consiga diminuir esse atendimento, esse funil, para justamente ter mais agilidade. Assim como quanto mais eu conhecer com quem eu estou falando, né? É um outro tipo de conversa. Você conversar com alguém que você sabe quem é a pessoa, qual que é a necessidade dela, a pessoa se sente em casa. E a gente sabe, né? E por dados e até por pesquisas, que o comportamento do consumidor, quando ele se sente em casa, é outro, né? O nível de confiança, né, de fidelização dele é outro. Então, a experiência que tem que ter, a gente tenta fazer isso de todas as maneiras, né? A rede é grande de Óticas Carol, que nem eu comentei, são mais de 1.400, são 380 franqueados, então a gente tem uma turminha aí. É difícil a gente chegar na ponta dos 6.000 funcionários, né, na ponta de vendedores que tem, mas o output que a gente faz no final é falar, cara,
É aquela sorriso no olho, a gente costuma brincar, né, na ótica, mas é o olho no olho no atendimento, tenha o máximo de informações possíveis, escute o seu consumidor e a inteligência artificial vai ajudar você a escutar o consumidor para ver realmente qual é a necessidade dele, para aí sim você ofertar algo que seja uma solução da necessidade que ele tem. Então, acho que está transformando, vai transformar ainda mais. A gente vai ter, quando acelera muito essa questão de tecnologia, a gente dá aquela... Será que eu acompanho? Mas assim, eu acho que vai acompanhar, o varejo tem que acompanhar, já está acompanhando em muitos casos, para a gente trazer uma experiência totalmente diferenciada para o consumidor. Legal. Bruno? Primeiro, obrigado. Acho que é um tema super bacana. Eu também particularmente adoro, porque eu falo que eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, no final das contas, o recado que eu gostaria de dar é que sejam patologicamente curiosos, assim. Eu acho que a curiosidade, né? Eu acho que, como a Carol falou, muitas ofertas de ferramenta e a informação está muito pulverizada, né? E eu acho que eu gosto muito de... Eu falo que eu não li a quantidade de livros que eu gostaria de ler, mas eu aprendo muito conversando. Então, eu acho que empresários, marcas, né, executivos, é importante estar sempre escutando parceiros, escutando seus clientes, seja o B2C, seja o B2B, mas eu vou falar principalmente do B2B. Eu acho que no mundo de franquia, eu falo que 80% de tudo que eu aprendi foi com o franqueado. Porque com a escuta aberta pela dor que ele tinha, eu aprendi, eu absorvi o que era dor para ele, perguntei se era dor para outros e que a gente conseguia trazer uma solução para resolver. Eu acho que a inteligência ela vai acabar trazendo um pouco mais rápido a solução, mas a escuta aberta para trazer aquela ferramenta ou aquele processo que vai ser bom para sua empresa, esse aprendizado vai demorar um pouquinho, mas tem que testar também. Eu acho que uma coisa que a CRM Bônus que eu gosto é que vocês estão sempre provocando, né? Nós somos clientes de vocês faz tempo e foi nas outras empresas e é um relacionamento que vocês estão sempre nos provocando a usar alguma coisa para ver a possibilidade de ter um resultado diferente. Eu acho que esse é um recado. Usar, pensar em ter um resultado diferente, se tiver, aplicar, se não tiver, tira rápido, troca, traz outra, para sempre tentar errar pequeno para acertar grande. Muito bom. Pô, acho que os pontos foram super válidos, assim. Acho que, primeiro, obrigado aí de novo, acho, pelo convite, por organizar isso. Acho que a CRM está andando muito bem nisso. No fim, acho que conseguimos trazer um pouco, assim, de várias visões aqui, de forma simples e direta. Eu acho que você foi cirúrgico no que você falou sobre ser patologicamente curioso. Eu acho que agora na IA e nessas ferramentas, todo dia surge uma coisa nova, um modelo melhor, etc. Eu acho que tentar sempre estar buscando e nunca parar em cima disso, para mim, é realmente o principal. E eu acho que cada vez mais essa informação vai estar melhor difundida, distribuída, mas no fim vai ser sempre sobre ser curioso, ir atrás e principalmente acho que conversar com as pessoas, seja seus clientes, consumidores, fornecedores, o que seja. Eu acho que no fim, IA ou não, no final, assim, vai ser sempre sobre resolvedores, né? Então, acho que qualquer relacionamento, assim. Então, a minha visão é muito essa também, assim. Acho que os pontos foram ótimos e eu acredito que continuar buscando informação, vendo esse tipo de conteúdo e compartilhando, acho que sempre ter mais visões é bem legal. E eu acho que tô bem empolgado aí com o futuro e por ver vocês aí executivos assim tão bem sucedidos estarem olhando para esse tipo de coisa também me dá um ânimo grande de ver que o mundo tá se transformando para melhor, assim. Não, que legal. Então, obrigado novamente, Carol, Bruno, João, e agradecer você também que nos acompanhou até aqui nesse painel aqui de IA no varejo. Não perca todos os outros conteúdos que nós temos com grandes empresas e profissionais. Deixe seus comentários ou dúvidas aqui no nosso chat, nos comentários, e muito obrigado. Até uma próxima.